às alturas, Flamengo! Começar com drama, suor, glória do bicampeonato da Libertadores desde a altitude. Lembra da estreia lá em Oruro? Pois é, dela até a conquista em Lima. Uma obsessão. Um título mais que desejado. Mesmo sem conquistar um grande campeonato há 10 anos, nada era mais aguardado que a Libertadores. Gerações de rubro-negros cresceram sem ter visto a glória do time de Zico e companhia. 2019 chegou e um novo presidente veio com a promessa de sair do cheirinho. A meta era ousada: reconquistar uma América inteira. Era hora de colocar todo o poderio financeiro do Flamengo dentro de campo. Rodolfo Landim foi eleito e trouxe com ele 2 nomes fortes para a competição. Marcos Braz, o responsável pelo elenco campeão brasileiro de 2009, e Abel Braga, técnico cascudo, campeão da América com o Internacional em 2006. Eu vou fazer de tudo na minha vida para pagar uma Libertadores pro Flamengo. Nomes de peso vieram. A promessa de entrar para valer nas principais competições no papel era real. Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, todos chegaram. Mas as coisas em campo ainda não fluíam. A eliminação na semifinal da Taça Guanabara para o Fluminense fez com que o time entrasse em campo na estreia da Libertadores pressionado. Jogo difícil, na altitude de Oruro, na Bolívia. Enquanto Diego Alves salvava na defesa, o ataque parecia não se encontrar. Até que... É agora! Tocou! Toca a música! É gol do Mengão! Gol! Os 3 primeiros pontos na conta e 3 jogos seguidos no Maracanã para garantir a classificação tranquila. Tudo parecia sob controle. Primeiro jogo contra a LDU, vitória por 3-1. No segundo jogo, derrota para o Peñarol. Arrascaeta no banco, os 90 minutos. E Gabigol expulso. A paciência da torcida com Abel Braga já estava, no limite. O terceiro jogo no Maracanã virou uma decisão. O Flamengo, que precisava ganhar, passeou sobre o San José. 6-1, primeiro do ano. Os 2 jogos restantes eram fora de casa. O primeiro deles em Quito contra a LDU. Um empate classificante. Bruno Henrique tratou de acalmar os corações rubro-negros, mas o fantasma da fase de grupos não estava superado. O Flamengo recuou e deu campo para o time equatoriano, que com 2 gols virou o jogo. O drama agora era em Montevidéu. Roteiro parecido com o da eliminação para o São Lourenço em 2017. Ai, Jesus, jogo fora de casa e o time carioca precisava apenas de um empate para passar de fase. Apenas foi pegado. O Flamengo perdeu muitas chances e o drama ficou escancarado quando, aos 20 minutos do segundo tempo, Pará foi expulso. Com 1 a menos, o Flamengo segurou o jogo e no sufoco conseguiu um 0-0. Muito comemorado.
Classificação para as oitavas garantida em primeiro do grupo. Emelec, do Equador. Emelec do Equador, primeira partida em casa. O algoz de 2012, a princípio, não assustava tanto. O que preocupava o torcedor rubro-negro para as oitavas de final da Libertadores era a instabilidade no futebol do próprio clube. Durante a pausa para a Copa América, Abel Braga pediu demissão e Jorge Jesus chegou como uma grande interrogação. Dúvida apenas entre os brasileiros, porque na cabeça do português... Eu disse, eles preparem as malas, porque vamos trabalhar para o Brasil e vamos ser finalistas da Libertadores. O início da trajetória não foi fácil. Jesus viu que precisava de mais reforços e um pacotão de respeito foi dado ao treinador. Pablo Mari, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz chegaram e deram a química que faltava à equipe. No primeiro jogo no Equador, ainda sem Felipe Luiz, com Mari e Gerson no banco e Rafinha improvisado na ponta, o time não se encontrou não. Atuação ruim e derrota, 2-0. A partir daí entrou em ação o maior jogador do Flamengo, o Maracanã. Mais de 67 mil rubro-negros empurraram o time no jogo de volta e Gabigol, 2 vezes, mostrou que a noite era de fazer história. Até que a alegria dos gols se transformou em tensão nos pênaltis. Aí deu Diego Alves. Diego Alves! Nada como um dia após o outro. É bom demais, eu comemorei bastante porque o que vem acontecendo com o Flamengo aqui, né, não é normal. Chegou a hora de disputar, depois de 10 anos, uma fase de quartas de final. Do outro lado, um brasileiro, o Internacional. Do outro lado, um ex-ídolo, Paolo Guerreiro. Depois de Gabigol decidir nas oitavas, outro personagem resolveu entrar em cena. Com 2 gols, Bruno Henrique foi decisivo e levou o Flamengo para Porto Alegre com uma boa vantagem. Será que o time carioca seguraria essa vantagem? Era lá, em pleno Beira-Rio. Ao Inter, restou se atirar ao ataque e até conseguiu um gol com Rodrigo Lindoso. Mas quem tem um ataque com Bruno Henrique e Gabigol, era o gol da classificação. Gol que valia por 35 anos. O gol da semifinal. Decisão agora contra outro gaúcho, o Grêmio. E atenção, não estava só dentro de campo, não. Há um grande clima de já ganhou, isso existe, isso é inegável, né? E esse clima de já ganhou sempre ajuda quem é os fraquinhos, né? Nós somos os fraquinhos aqui do Sul, então vamos lá. Depois de quase um mês de discussão de quem tinha o melhor futebol do Brasil, Grêmio e Flamengo entraram para o jogo na arena para a hora da verdade. E o que se viu foi um futebol dominante dos cariocas. Bruno Henrique, mais uma vez decisivo. Bruno Henrique! Gol! Abriu o placar e forçou o Grêmio a sair para o jogo. Até que no contra-ataque... Everton dominou, disparou! Gol! PP levou a esperança gaúcha para o Rio de Janeiro. Mas eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo ainda não acabou. E não tinha acabado mesmo. No jogo de volta, Maracanã lotado. Todos na expectativa de voltar a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A festa estava completa. A noite era rubro-negra. Atuação de gala. 5 gols. E o sonho estava cada vez mais pertinho. Um jogo muito pegado, muito difícil. O River tem muita experiência nesse jogo. Então a gente tem que estar preparado e focar nessa final que vai ser muito difícil. A torcida do Flamengo conduziu o time até Lima. A capital do Peru se transformou por alguns dias no Rio de Janeiro, Rio de Lima, para quem quiser chamar assim. Depois de 38 anos, a responsabilidade estava nas mãos da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Os adversários também sabiam disso. E são impredecibles, os dois. São impredecibles porque no momento podem sair com qualquer coisa. Das arquibancadas do Monumental, diante de televisores, salas de cinema e até mesmo no Maracanã.
todas as atenções voltadas para ela. O Flamengo começou nervoso, erros bobos, enquanto o River Plate, acostumado e atual campeão, não dava espaço. E na garra argentina, foi um colombiano jogando um balde de água fria na torcida rubro-negra. Não era, de longe, o primeiro tempo dos sonhos para o time brasileiro. Uma mudança de postura precisava aparecer. O Flamengo tentou ir para cima, só que o River era quem assustava mais. Era preciso colocar a mística em campo. A camisa mais pesada da história do clube estava no banco de reservas com Diego, a 10, de Zico. Tinha que entrar no gramado naquela final. Diego, ao lado dos volantes, vem mudança no time do Flamengo. Com o meia controlando as ações, o time conseguiu criar mais. E numa dividida de Diego, Arrascaeta roubou a bola e serviu Bruno Henrique, o camisa 27, devolveu para o uruguaio, que teve que esticar a perna para o Gabigol decretar o alívio rubro-negro, 43 do segundo tempo. Obsessão. Lembra a primeira palavra dessa reportagem? Ainda não estava tudo perdido. Uma avalanche rubro-negra se instaurou. A tensão se transformou em confiança máxima para uma possível prorrogação. Até que o camisa 10, Diego dessa vez, num lançamento de Zico, fez acontecer o que todo mundo sabe. E olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! O Flamengo abençoado por Jesus, por João de Deus, pelo amor de Zico, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Em 2 minutos tudo mudou. É o Ai Jesus! Gabriel Barbosa, Gabigol, o homem que acordou um gigante adormecido por 38 anos. Lima e Rio de Janeiro se transformaram numa coisa só, um só grito. Foi decretado carnaval em pleno novembro nas ruas do Rio. Naquele final de semana que ainda terminaria com título brasileiro, a alegria rubro-negra fez o carioca esquecer, pelo menos por alguns instantes, todos os problemas vividos na cidade no dia a dia. O futebol sul-americano, mais uma vez, é vermelho e preto. O Flamengo, outra vez, está no topo. E se depender da torcida, pode apostar, vai ser difícil tirar o clube dali. Especial Flamengo tá acabando. 2019 tá aqui, ó, guardado na memória de flamenguistas e até de quem não torce. É inesquecível, sim. 2020, um livro em branco, uma página aberta, e vai ser um ano de muitas emoções. A final da Libertadores é no Maracanã. O que vai acontecer, tem que esperar para ver. Até lá. Rafinha olhou para ela, para a Libertadores da América. Gabigol tocou nela. Gabigol pode trazer a Libertadores para o Flamengo. Há 38 anos o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-0 e era campeão da América. No dia de hoje, hein? 23 de novembro, há 38 anos o Flamengo era campeão da Libertadores. Vai pintar o cruzamento, o Arão, uma bola passou, um tiro pro gol. Sobrando na área. Gabigol demora, chega agora na área. Esperou, se posicionou. Bruno Henrique, bom enfiada de bola, cruzamento do gol!
38 anos, sai da garganta de 42 milhões de rubro-negros. E olha lá o mister. Opa!